Campeonato Brasileiro da Série A tá maluco, meu irmão. Botafogo disparou na liderança. E aí, cara, será que alguém tira ainda esse título do Botafogo? Ou o Botafogo finalmente vai levantar a taça? Lá na zona do rebaixamento, parece que a rapaziada finalmente acordou e tem um time nesse campeonato que tá atropelando geral. É o grande destaque do campeonato nesse momento e não é o Botafogo, tá? Vamos falar sobre isso. É o Prisma da rodada 32 no ar, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo, um canal dedicado ao futebol brasileiro. Estamos retornando à Série A, né? Estamos aí tendo essa rotina de Série A de novo. Vocês sabem, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiquei doente no meio do ano, acabei deixando a Série A um pouquinho de lado no canal, mas, cara, agora a gente vai voltar a todo vapor, então não deixa de se inscrever, porque essa reta final a gente vai analisar tudo de Série A, assim como a gente faz com a Série B, fez com a Série C, fez com a Série D. A Série A também é uma coisa muito importante no nosso país do futebol. Então, nesse vídeo aqui, o Prisma da rodada. Quem já conhece o canal também sabe que ao final do vídeo você vai ver a tabela atualizada do Prisma, vai ver o campeão desta rodada, o time que é o destaque positivo e o time que é o destaque negativo. Nesse vídeo, cara, a gente faz uma análise do retrospecto recente de cada time. Cara, a tabela do Campeonato Brasileiro você já tá, meu irmão, careca de saber, né? Já você olha a tabela todo dia. Mas nesse vídeo aqui a gente tem um olhar, cara, mais recente, né? A gente analisa os últimos 5 jogos para ver quem é que tá em boa fase e projetar se esse time vai subir ali na frente ou vai cair. Nessa rodada, meu irmão, teve de tudo. Teve reviravolta, né? Teve virada, teve surpresa, teve zebra, teve time arrancando. O Botafogo atropelou o Vasco. Mas, cara, o time que está se destacando nesse momento é o Internacional, cara. O Inter tá 13 jogos sem perder. É o líder do segundo turno, o melhor time do segundo turno. E será que o Inter ainda tem tempo para chegar no título, cara? Comenta aí, eu acho que tá difícil, tá? Arrancou tarde demais. Mas quem sabe se o Inter não tivesse tido todo aquele problema com as enchentes, o que daria esse campeonato, né? A gente vai falar também sobre rebaixamento, porque teve bastante movimentação e mudança ali no posicionamento dos times que estão brigando para não cair. Teve mudança na zona do rebaixamento. Vamos falar sobre o Atlético Paranaense, que perdeu de virada pro Vitória, voltou para a zona do rebaixamento. Essa foi uma das movimentações. O Atlético tá jogando mal demais, cara. O Atlético tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e foi aquela sobre o Cruzeiro, né? O jogador do Cruzeiro foi expulso com 1 segundo de jogo, né? Então o Atlético tá com 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Tá mal demais, bola vermelha. O Atlético Goianiense, o lanterninha e virtual rebaixado, que está 10 pontos atrás do Bragantino, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, venceu o Galo. O Galo reserva com gol de Janderson no finalzinho, ele beijou o escudo e tudo mais. O Atlético tá nessa de honrar a camisa nessa reta final, tá com 47% aqui no Prisma. O Galo foi com o time reserva para esse jogo aí em Goiânia, né? Tá poupando para a Copa do Brasil. Perdeu o jogo, tá com 33% aí. O Galo não está nada bem também no Campeonato Brasileiro. O Galo é um time que já teve situações melhores no campeonato, né? O Bahia, cara, o Bahia teve um confronto direto por G6 contra o São Paulo, né? Pegou o São Paulo ali com 51 pontos, estava 5 pontos atrás do São Paulo. Se vencesse, diminuiria para 2, poderia brigar ainda por G6 de Libertadores, mas perdeu por 3-0 em plena Fonte Nova para o São Paulo. Ficou muito longe do G6. Ainda dá para brigar por Libertadores, né? Porque talvez a gente tenha G7, G8, G9. Quem viu meu vídeo de ontem sabe o que eu tô falando. Vou deixar aqui no card. Eu falo sobre essa situação da Libertadores, que pode ser que mais times tenham essa chance. Mas o fato é que Rogério Ceni continua sem vencer o São Paulo em sua carreira. Nunca venceu o São Paulo, né? O ídolo São Paulino Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo. O Bahia tá com 27% aqui no Prisma. O Botafogo, meu irmão, o grande líder da competição, deu um passo gigante, atropelou o Vasco, tá? Foi 3-0, mas poderia ter metido 6, 7 ali de boa, tá? O Botafogo perdeu muito gol, jogou muito bem, atropelou o Vasco no Newton Santos e abriu 6 pontos pro Palmeiras, faltando aí 6 rodadas. Então o Botafogo tá caminhando para o seu título brasileiro aí, depois de 29 anos. O Botafogo tá com 73%, bola dourada, 73% aproveitamento recente de campeão. Então tá aí com bola dourada. O Bragantino, cara, o que houve com o Bragantino nessa temporada, né? Empatou em casa em 0-0 com o Cuiabá, que é outro time virtualmente rebaixado. Assim, esse empate foi bastante ruim a longo prazo, né? Porque não se empata com o Cuiabá em casa, mas pro curto prazo serviu para tirar o Bragantino da zona do rebaixamento, né? Passou o Atlético Paranaense ali, tá com 20% e preocupando muito a sua torcida nessa reta final. Já o Corinthians é um dos times que arrancou para fora da zona do rebaixamento. O Corinthians
tá com 38 pontos, venceu o Palmeiras, cara, jogou muito bem, principalmente o segundo tempo, tá? O Corinthians foi a 38 pontos, foi na 13ª posição aqui na tabela, 4 pontos de vantagem para o Atlético Paranaense. O Corinthians está começando a criar gordura para a zona do rebaixamento, mas ainda corre risco, tá com 67% bola verde pro Timão. O Criciúma, outro time aí brigando contra o rebaixamento, tá com 37 pontos ali, 3 pontos acima do Atlético. Teve um jogo muito difícil no Beira-Rio contra o Inter, né? Acabou sendo derrotado e tá com 33% bola vermelha pro Tigre. O Cruzeiro, meu irmão, esse Cruzeiro do Diniz não tá dando certo ainda não, tá? Mas calma, torcedor cruzeirense. Eu, como tricolor carioca, sei como é ser treinado pelo Diniz, tem que ter paciência. Deixa o cara pro ano que vem ali, porque vai dar certo, cara, vai dar certo. Mas perdeu pro Flamengo mais o Marlon. Ô Marlon, como é que tu sai da barreira daquele jeito? Isso não existe. Se você não viu o gol do Flamengo de falta do Davi Luiz, o Marlon é brincadeira, cara. Aquilo ali, nem na várzea a gente vê jogador fazendo isso na barreira, né? O Marlon deu muito mole. O Cruzeiro perdeu e tá com 13% aqui no Prisma. É o pior retrospecto recente entre todos os 20 clubes, é o do Cruzeiro. Cuiabá. Cara, o empate fora de casa contra o Bragantino num cenário normal é um bom empate, mas no cenário que o Cuiabá tá, né, 28 pontos, 7 pontos atrás do próprio Bragantino, foi um empate ruim. O Cuiabá tem que vencer agora, tá com 33% bola vermelha e se encaminhando para a Série B. O Flamengo venceu o Cruzeiro com um time reserva, conseguiu mais do que gostaria e está ali, manteve a sua posição no G4, foi a 58 pontos, mas título pro Flamengo tá muito longe, né? Tá 9 pontos atrás do Botafogo, tá com 67% também no Prisma. O meu Fluminense, cara, estava vencendo o Grêmio de virada, jogou muito bem o Fluminense esse jogo, tava lá no Maracanã, foi muito bem, mas perdeu muito gol, né? O Fluminense perdeu muito gol e, como sempre, no final do jogo, o Fluminense leva gol, né? Mais um pênalti contra o Fluminense no finalzinho. O Fábio saiu tudo errado do gol, fez o pênalti. E o Grêmio empatou no finalzinho. Péssimo resultado para o Fluminense, que praticamente só pontua em jogos no Maracanã, tá? Então o Fluminense agora tá de novo na mira ali da zona do rebaixamento. Pode até entrar na próxima rodada se Atlético, Bragantino e Criciúma vencerem e o Fluminense perder. O pior de tudo foi perder um monte de jogador pro jogo contra o Inter amanhã, né? O Fluminense perdeu o Ganso, perdeu o Arias, perdeu o Cauã Elias, perdeu o Thiago Santos, perdeu muita gente. E tá com 67% aqui, retrospecto recente do Flu, é bom. O Fortaleza atropelou o Juventude e, cara, encaminhou sua vaga no G4, né? Tá 4 pontos pro Inter, ainda precisa confirmar mais jogos, mas o Fortaleza ainda tenta brigar pelo título, só que são 7 pontos atrás do Botafogo, né? Mas tá bem, o Fortaleza, grande campeonato, 53% pro Lion. O Grêmio conquistou esse empate muito bom, tá? Não jogou bem o Grêmio, jogou muito retrancado, muito lá atrás, mas arrancou o que queria. O empate se manteve ali na 11ª posição, são 5 pontos pro Z4, o Grêmio tá indo muito bem nessa disputa para permanecer na Série A, tá com 47% bola roxa pro tricolor gaúcho. O outro gaúcho, Internacional, cara, outra vitória do Inter, tá? 2-0 para cima do Criciúma, são 13 jogos sem perder. O Inter está atropelando o campeonato inteiro, tá pedindo passagem para entrar no G4, tá disputando ali contra o Flamengo essa vaga direta na Libertadores, e o Inter tá jogando muito bem. E, cara, ainda joga contra o Botafogo, só que, cara, o Inter tá 11 pontos atrás do Botafogo, né? Meu irmão, só se o Botafogo derrocar igual derrocou na temporada passada, né? Tem que realmente virar a chave, desligar o carro, o Botafogo, né? Pra perder 11 pontos em 18, muito difícil, né? O Inter, então, arrancou tarde demais, mas pelo menos vai conquistar essa vaga na Libertadores, está com 73% também aproveitamento de campeão nesse momento. O Juventude foi atropelado pelo Fortaleza. O Juventude, cara, degringolou, né? Demorou, mas o Juventude se perdeu, demitiu seu treinador há um tempo atrás. Não tá nada bem, tá jogando mal demais e preocupante, tá? O Juventude está se afundando na zona do rebaixamento. Já tem ali 3 pontos pro Criciúma, que é o 15º. Ainda tem um pontinho pro Bragantino, ainda dá pra sair tranquilamente da zona do rebaixamento, mas o futebol do Juventude está fraco, tá com 13%, assim como o Cruzeiro, pior aproveitamento recente. Palmeiras, cara, tá jogando mal, né? Palmeiras tá jogando mal. A jogada que o Palmeiras sempre faz não tá dando certo, que é a bola aérea. Cara, o Palmeiras de Abel Ferreira é só bola aérea, meu irmão. Só bola aérea não, tá? Eu tô aqui reduzindo demais o trabalho do cara. O Palmeiras tem outras jogadas ofensivas, mas a principal é a bola aérea e não tá funcionando. Perdeu pro Corinthians. O Estevão é a luz daquele time ali pra fugir da bola aérea quando ele não tá em campo, que foi no segundo tempo ele saiu. O Palmeiras perde muito ofensivamente.
e perdeu o jogo e praticamente perdeu o título nesse clássico contra o Corinthians, está 6 pontos atrás do Botafogo, difícil alcançar agora. O Palmeiras está com apenas 53% no retrospecto recente. O São Paulo atropelou o Bahia em Salvador e, cara, garantiu praticamente a sua Libertadores, tá? Botou ali 8 pontos pro Bahia, tá muito tranquilo. O São Paulo deve retornar à Libertadores no ano que vem. Grande jogo do São Paulo, 67% aqui no Prisma. O Vasco, o que deu no treinador do Vasco, tá? Que achava que podia bater de frente com o Botafogo. Eu vi a coletiva dele depois, ele falando assim, não, a gente o tempo todo tentou retomar o jogo, tentou atacar, tentou botar jogadores ofensivos. Meu irmão, contra o Botafogo você retranca e se arma para o contra-ataque. O Vasco em nenhum momento estava armado para o contra-ataque e só não tomou uma sacolada porque o Botafogo não estava tão inspirado assim. Então foi só 3-0, mas o Vasco, cara, tem que abrir o olho ali porque a intenção do Vasco é pegar uma pré-Libertadores, né? Então o Vasco já tá ficando muito atrás, tá na 9ª posição ainda, tá bem posicionado. Se tiver um G7, um G8 aqui, o Vasco ainda tá na briga. Em questão de rebaixamento, o Vasco não precisa se preocupar mais não. O Vasco não vai cair, mas o futebol do Vasco também não tá lá essas coisas, tá com 47% aqui no Prisma. E o Vitória, meu irmão, que jogo do Vitória, venceu o Atlético Paranaense na Arena. Cara, é a 3ª vitória em confronto direto seguido do time, tá? E vai ter mais um confronto direto agora contra o Corinthians. Cara, o Vitória tá arrancando para se livrar do rebaixamento, tá? Já tá na 12ª posição, entrou na zona de classificação para a Sul-Americana, tá com 4 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, né? Pro próprio Atlético Paranaense. Então, cara, esse jogo aqui, né? Na hora que a gente fizer a retrospectiva do campeonato lá no final, pode ter sido o jogo que salvou o Vitória do rebaixamento, que manteve o time na Série A. O Vitória tá jogando bem, né? Então dá pra acreditar que o Vitória vai encaminhar essa permanência, tá com 67% aqui o Vitória. A tabela final do Prisma, cara, tá aí na sua tela. Tivemos 2 times com um aproveitamento de 73%, né? E, cara, não é surpresa, né? Botafogo, o grande líder, e Inter, o grande time deste momento da Série A. Então a gente foi pro critério de desempate para ver quem foi o campeão. Saldo de gols nos últimos 5 jogos. O Botafogo tem saldo 5, o Inter ficou com saldo 6. Então o Inter é o campeão do Prisma na 32ª rodada da Série A. Um time que tá jogando um futebol muito consistente. É o líder do segundo turno, né? Já fez 28 pontos em 13 jogos. Só perdeu um jogo no segundo turno. Tem 1 ponto à frente de Botafogo e Fortaleza, que estão ali com 27 pontos no segundo turno, mas o Inter deixa a impressão que se não tivesse tido aquele problema todo, né, com as enchentes, infelizmente, se o Inter tivesse jogado esse campeonato normalmente, talvez estivesse brigando pelo título nesse momento, né, grande segundo turno do Inter. O destaque positivo é o Vitória, cara, o Vitória que tá atropelando adversários diretos, tá, na briga contra o rebaixamento e adversários com investimento bem mais alto que o Vitória, tá? O Vitória tá indo muito bem, o Carpini tá fazendo um excelente trabalho no Vitória. O Vitória deu uma enxugada ali, né? Deu uma modificação no seu elenco ali no meio do ano, que tá dando certo, tá? O Vitória tá jogando muita bola e pra mim, cara, dentre os times que estão brigando contra o rebaixamento, é o que tá jogando o melhor futebol, tá? Ali parecido com o Corinthians, mas acho que o Vitória tá jogando até melhor. Então, acho que o Vitória não cai. Destaque negativo é o Palmeiras, que, cara, parou de jogar futebol, né? Gente, o Palmeiras tá jogando só o Campeonato Brasileiro, cara. E tá conseguindo jogar mal. Isso é impressionante, tá? É impressionante. A gente nunca viu o time do Abel Ferreira jogando tão mal assim numa reta final de Brasileiro. O Palmeiras parece que perdeu o gás, né? A pergunta final desse Prisma, que só você que tá no final do vídeo pode responder, é a seguinte: Botafogo já é campeão ou você acredita que algum outro time pode alcançar o Botafogo? Na minha opinião, é questão de tempo, tá? O Botafogo vai ser campeão nesse ano aí. Acostume-se, tá? Se inscreva aqui no canal, cara. Se inscreva no canal, a gente vai continuar seguindo a Série A ao longo, até o final do ano, né? Até o finalzinho, tem mais 6 rodadas, então se inscreva. No final do ano a gente vai falar sobre as contratações, torcedorismo não para, então se inscreve, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!